noite, gente. Hoje nós vamos fazer só uma pequena revisão do que a gente viu até agora, dos conteúdos que nós vimos até agora para a prova da semana que vem, tá? Então nós tínhamos visto regra de 3 simples e composta, porcentagem e juros simples, desconto simples e montante. A parte de porcentagem, como vocês já fizeram uma atividade em sala e praticamente todos me entregaram, então eu não vou cobrar na prova, tá? Porque eu acho que todos pegaram bem, então eu acho que é uma coisa que vocês já trabalham bastante no dia a dia, então eu não vou cobrar na prova. O que eu vou cobrar na prova vai ser a parte de regra de 3 simples, regra de 3 composta, que é uma coisa que vocês vão precisar bastante, mesmo eu achando que a maioria já sabe, mas é uma coisa que tem que comprovadamente vocês saberem. E desconto simples, desconto composto, desconto simples, juros simples e montante simples, tá? E montante é o que vai ser cobrado agora para essa primeira atividade da próxima semana. Então eu fiz uma revisãozinha aqui com 2 exercícios da parte de juros simples e 2 exercícios da parte de regra de 3, um de regra de 3 simples e um de regra de 3 composta. Tá? Só para a gente dar uma relembradinha aqui no conteúdo. Aí vocês vão refazer todos os demais exercícios, né? Que vocês já tinham, vocês também tinham uma lista de exercícios valendo nota para entregar. Então, acho que vocês fazendo aquele conteúdo, acho que todos esses exercícios, eu acho que está tranquilo para a prova, tá? Não tem muito conteúdo, acho que não vai ter muito problema, tá? Bom, os 2 primeiros exercícios são de regra de 3 simples os 2 primeiros são de juros simples e montante. Então aqui o primeiro está pedindo para encontrar os juros simples referentes ao capital de R$200 mil que foi investido nas seguintes condições. Então aqui tem a primeira condição, 7,5% ao mês por 90 dias e a segunda condição, 125% ao ano por 7 meses. Então aqui se trata de um investimento, né? Não foi um empréstimo. Ele fez um investimento de um capital de 200 mil nessas 2 condições aí. Bom, os juros, quando é juros simples, é o valor presente, que seria o capital, vezes a taxa de juros, vezes o período que foi feito o investimento. O valor presente é 200 mil, a taxa de juros para a primeira condição é de 7,5% ao mês por 90 dias. Então, como por 90 dias, então vocês têm que calcular a taxa de juros ao dia. Por isso que foi dividido por 30 aqui, que deu 0,25% ao dia, e que dividido por 100 para tirar a porcentagem, né, para a gente substituir lá na fórmula, que deu 0,025 ao dia. O período por 90 dias. Então, os juros que rendeu esse investimento era 200 mil, que foi o valor que foi investido, vezes a taxa de juros que foi aplicada, que é de 0,025, vezes o tempo que foi de 90 dias. Então, rendeu R$45 mil. A segunda condição foi de 125% ao ano por 7 meses. Bom, aqui, 125% ao ano por 7 meses. Bom, aqui, como é o ano, então foi dividido por 12, né, para a gente ter ele investiu por 7 meses, então para a gente saber a taxa ao mês, então foi dividido por 12. Aí o 125% dividido por 12 deu 10,42% ao mês, que deu dividido por 100, né, que eu não representei, mas dividido sempre por 100 para tirar a porcentagem, que dá 0,1042 ao mês. Aí, pelo período de 7 meses, substituindo aqui o valor presente, que é o capital, 200 mil, vezes 0,1042 e vezes o período, que é 7 meses. Aí, rendeu esse valor aqui de juros.
Então eu coloquei esses dois aí mais para a gente relembrar o que nós tínhamos visto já na aula anterior. Vocês têm vários exercícios lá, tanto no material que eu passei, como... Aliás, tem mais um aqui, desculpe. Como também no trabalho que vocês tinham que fazer, né? Aqui ele está pedindo, na verdade, ao contrário. Um capital aplicado a juros simples rende R$ 5.700 em 15 dias a 10% ao mês. Determinar esse capital. Então aqui ele não quer saber quanto de juros que rendeu, ele quer saber o capital a partir da taxa de juros que ele dá. Ele já dá quando ele rende de juros, né? Ele quer saber qual é o capital que foi investido. Então, por 15 dias, foi uma taxa de juros de 10% ao mês, né? Como é ao mês, a gente divide por 30, igual nós vimos nos anteriores, para ver quanto e foi por 15 dias, então a gente divide por 30 para saber a taxa de juros ao dia. Aí divide por 100, aqui também eu não representei, mas sempre vocês vão dividir por 100 para tirar essa porcentagem. Vai ficar 0,03 ao dia. Ele já deu qual foi o juro que rendeu. Então aqui ele quer saber qual foi o valor, o capital, né? O capital que foi investido a essa taxa de juros por esse período para render esse capital. Então foi 5.700 foi a taxa de juros. Aí o valor presente, que é o capital que ele quer saber, vezes a taxa de juros, né, que foi de 0,03, vezes o tempo que ele deixou o dinheiro capitalizando. Aí o valor presente deu 126.666,67. Então esse foi o capital que ele investiu a essa taxa de juros por 15 dias e que rendeu esse juro aí de R$ 5.700. Agora vem os dois exercícios de regra de 3. Comecei pela regra de 3 simples, depois tem o de regra de 3 composta. Como eu já havia reforçado com vocês, não importa se é regra de 3 simples ou se é regra de 3 composta, vocês vão ter que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Porque não é porque a regra de 3 é simples que vocês não precisam analisar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Sempre vocês vão avaliar em relação à variável se a outra está aumentando ou diminuindo de acordo com o aumento dessa variável. Se estiver, conforme essa estiver aumentando, a outra estiver aumentando também, elas são diretamente proporcionais, ou conforme estiver diminuindo também, são diretamente proporcionais. Agora, se conforme uma está aumentando e a outra está diminuindo, elas são inversamente proporcionais. Tá? Aí vocês vão ter que inverter as razões ali. Tá? Então aqui um construtor contratou 10 operários para construir um prédio no prazo máximo de 60 dias. Por força de um acordo, o tempo da obra terá que ser reduzido para 40 dias. Nessas condições, qual o número de operários que esse construtor terá que contratar a mais? Tá, então, vai ser reduzido para 40 dias, né? Ele tinha contratado 10 operários para construir no prazo de 60 dias. Aí, o tempo vai ter que ser reduzido para 40 dias. Bom, se reduzido para 40 dias, vamos ver quantos operários ele necessitaria para 40 dias. Bom, primeiro vamos ver se são diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui, se diminuir o número de dias que eles vão ter disponíveis para executar a obra, vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de operários que vão ser necessários? Se vai diminuir o tempo, vai aumentar a quantidade de operários. Então, elas são inversamente. Se uma flechinha está para baixo, a outra vai estar para cima. Então, são inversamente proporcionais. Portanto, se a gente colocar a fração aqui, a razão aqui 10 sobre x, essa daqui vai ter que ficar invertida. Nós não podemos colocar 60 por 40, e sim 40 por 60. Depois, multiplicando cruzado aqui, nós vamos encontrar o tempo que levaria para 40 dias, que seria 15 dias. Só que a pergunta dele não é 15 funcionários.
a pergunta dele não é essa, quantos operários precisaria. Ele pergunta qual o número de operários que terá que contratar a mais. Então, se ele já tinha que contratar 10, e ele viu que com esse tempo ele precisaria de 15, então ele teria que contratar mais 5. Agora esse próximo. Esse é uma regra de 3 composta. 5 digitadores preparam 2.500 páginas em 21 dias, trabalhando 6 horas por dia. Um trabalho de 4.000 páginas com 7 digitadores, trabalhando 8 horas por dia, será feito em... Bom, se a gente... então a gente, quando é uma regra de 3 composta, significa que aqui é como se vocês tivessem várias regras de 3 simples. Vocês vão ter que isolar aqui onde vocês têm a incógnita e comparar essa situação com as outras 3 separadamente. Então, essa com essa, depois esta com essa, depois essa com essa, para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, se a gente comparar essa com essa, tá? Então, aqui a gente está falando em páginas, trabalhando tantas horas por dia, em tantos digitadores. Bom, se a gente aumentar o número de horas trabalhadas por dia, nós vamos levar mais dias ou menos dias para poder fazer o trabalho. Se aumentar o tanto de horas trabalhadas, vai levar menos dias. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, se a flechinha aqui está para cima, essa daqui fica para baixo. Então, aqui elas são inversamente proporcionais. Então, essa daqui a gente já pode esquecer. As horas nós já vimos em relação aos dias. Agora, nós vamos ver os dias em relação às páginas. Se aumentar o número de páginas que a gente tiver que ser digitadas, vai aumentar ou vai diminuir o número de dias trabalhados? Se aumentar o número de páginas digitadas, vai aumentar o número de dias necessários para serem digitadas. Então, aumentou aqui, então elas são diretamente proporcionais. Por isso, as flechinhas estão na mesma direção, tá? Então, são diretamente proporcionais. Agora, a gente esquece as páginas, vamos os dias com o número de digitadores. Se a gente aumentar o número de digitadores de 5 para 7, como está aqui, aumentando o número de digitadores, vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de dias que vai levar para fazer esse trabalho? Se aumentar o número de digitadores, vai diminuir o número de dias. Portanto, são inversamente proporcionais. Então, se essa flechinha aqui está para baixo, essa daqui vai ficar para cima. Bom, quando é uma regra de 3 composta, a gente sempre isola, né, a razão onde está a nossa variável. Então, aqui 21 sobre x igual. E as outras 3 ou as outras 2 que vocês tiverem, vocês vão deixar do outro lado multiplicando, passar para o outro lado multiplicando. Então, aqui ficou 21 sobre x. Essa grandeza aqui em relação a essa, elas são inversamente proporcionais. Uma flechinha está para baixo, outra está para cima. Então, essa a razão aqui eu tive que inverter. Então, em vez de ficar na mesma direção que ficou essa, nós tivemos que inverter, ficou 8 sobre 6. Agora, essa com essa são diretamente proporcionais, então ficou na mesma direção, 2.500 sobre 4.000. E essa com essa são inversamente proporcionais, então aqui eu também inverti, ficou 7 sobre 5. Bom, multiplicando tudo que tem aqui no numerador, multiplicando tudo que tem aqui no denominador, vocês ficaram nessa situação aqui, 21 sobre x igual a 140.000 por 120.000. Aí eu simplifiquei aqui esses zeros, ficou 21 sobre x igual a 14 sobre 12, multiplicando cruzado, deu 14x igual a 12 vezes 21 e x igual a 18. Então a pergunta dele é quantos dias, né, levaria para preparar esse material. Então levaria 18 dias. Bom, então é isso, gente. Eu acho que com essa revisãozinha aqui dá para vocês terminarem, tá? O que estiver faltando, que tiver alguma coisa que ficou pendente, dá para vocês terminarem.
E aí, durante o horário da aula, tá? Nós vamos tirar as possíveis dúvidas que vocês têm. Eu vou ficar online durante o período da aula para vocês interagirem comigo, perguntarem as dúvidas que vocês têm, para vocês poderem estar tranquilos para fazer a prova na semana que vem. Durante esse horário também eu vou explicar como vai funcionar a prova, como vai funcionar a avaliação, tá? Então vocês entrem na sala de aula, entrem vão no encontro, tá? No evento, para que vocês possam tirar essas dúvidas, tá? Para não ficar nenhuma dúvida pendente quanto à avaliação que vai ser feita na semana que vem, tá certo? Então até mais.